Meus amigos, chegamos a 200 mil inscritos aqui no canal de cortes do Eurofut. Muito obrigado a todos vocês. E como eu tinha prometido há um tempinho atrás, esse aqui é um vídeo especial em comemoração aos 200k, em que eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês mandaram tanto lá no nosso Instagram, Eurofuteiros, quanto na aba comunidade aqui do canal também, beleza? Eu vou dividir as perguntas em grandes temas assim, vou estar falando de futebol normal, futebol brasileiro, Copa do Mundo, Tottenham, o canal em si e até uns bastidores aí da minha vida pessoal, beleza? Vamos começar então com o Lucas, que disse: fala Pedrão, parabéns pelos 200k, muitíssimo obrigado Lucas. Qual o seu top 3 jogadores que você tá mais gostando de assistir na temporada? Eu dei uma olhada nas perguntas, já fui pensando antes, né? Então eu vou botar meu top 3 aqui, que talvez seja um pouco surpreendente pra alguns de vocês, mas o terceiro, eu vou dizer que é o Szoboszlai. Eu assisti muitos jogos do Liverpool nessa temporada, principalmente no começo, né? E é um cara que não só se desdobrou jogando em múltiplas posições, como mesmo no Liverpool mais ferrado que teve nessa temporada aí, ele praticamente sempre entregou, né? De vez em quando ele mete uns golaços aí, aquele de falta que ele fez recentemente foi, assim, um negócio inacreditável, um míssil. E eu gostei muito da atitude dele, assim, ele se transformou no líder no Liverpool. E acho que eu não tô louco de dizer que é o melhor jogador do Liverpool na temporada. Em segundo lugar, vou colocar ele, Giuliano Simeone. Isso aqui pode ser uma surpresa pra muitos, né? Mas, o Simeoninho, ele não tem, talvez, a técnica brilhante de um Kevin De Bruyne. Ele não tem o drible brilhante de um Yamal. Mas ele é um cara, velho, que eu tenho a impressão que ninguém se dedica tanto quanto ele em termos de correr, pressionar. Ninguém tem tanta energia quanto ele na temporada. Essa é a impressão que eu tenho vendo o Giuliano Simeone jogar. A sensação que me passa é que pra ele não ser considerado assim, sabe, uma vaga no time titular por causa de nepotismo, porque o pai dele é o técnico, ele se esforça o dobro dos outros, assim. O maluco não para de correr em nenhum momento, cara. E esse é o tipo de jogador que eu gostaria muito de ter no meu time, tá ligado? Um cara que, mesmo se tudo tiver errado, tu vê que o cara tá entregando a vida ali, entregando a alma. E isso aí que eu gosto de ver no futebol também, beleza? Então eu tenho gostado bastante do Giuliano Simeone aí nessa temporada. E em primeiro lugar, não tem como ser outro, né? Pra mim, o melhor jogador dessa temporada europeia, Harry Edward Kane. Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu sou um fã absoluto do Harry Kane, né? Mas o cara tá metendo gol a rodo direto e ainda teve alguns momentos fantásticos na temporada, como por exemplo aquele 2-1 pra cima do Dortmund no primeiro turno da Bundesliga, em que ele faz uma das melhores atuações individuais que eu já vi de um jogador na minha vida. O cara, ele tipo assim, ele jogou em todas as posições no campo praticamente, né? Ele desarmou, jogou de volante, jogou de meia, de atacante, ele fez tudo naquela partida. E eu sou realmente encantado aí pelo futebol do Harry Kane, tá? Mas esse aqui é o tipo de pergunta, cara, se me perguntar semana que vem, provavelmente já vai ter mudado alguma coisa, né? Por exemplo, cadê o Yamal? Eu tô decepcionado comigo mesmo que o Yamal não apareceu aqui, beleza? Ah, e detalhe, os clubes desses caras ali, né, Liverpool, Atlético de Madrid e Bayern, são provavelmente os 3 que eu mais assisti na temporada fora o Tottenham. Então acho que também tem um pouco de viés assim do que eu mais vejo em campo, né? O Bill mandou uma pergunta e disse o seguinte: qual o seu top 5 de jogadores favoritos? Eu vou entender que é de todos os tempos, né? E esse também é o tipo de pergunta que eu não sou muito bom. Então, vai variar, né? Se me perguntarem daqui a um ano, provavelmente eu vou dar uma lista completamente diferente. Mas vamos lá, em quinto lugar, Ibrahimovic, tá? O que ele fazia em campo aí, acho que poucos faziam. Era um cara que pensava fora da caixa e alguns dos gols do Ibra são meus gols favoritos de todos os tempos, assim. Toda vez que ele dava um chute escorpião, uma acrobacia karatética do nada ali, eu ficava encantado. Gosto muito do Ibrahimovic também. Li a autobiografia dele, então eu acho que eu entendo um pouco do Ibra, além desse personagem público dele de ser, assim, esse fanfarrão que fica se comparando com Deus e tal. Ele é um cara massa, na real. Eu gosto dele, tá? Em quarto lugar, Adriano Imperador. Eu acho que não tem como não colocar o Império em algum lugar na minha lista. Puta, eu gosto muito do Adriano. E o que ele fez em 2009 pro Flamengo, assim, numa época que eu tava torcendo fervorosamente, foi muito impactante na minha vida. E ele é um cara, enfim, que tem outras questões aí que eu gosto muito dele também. Então, Adriano Imperador. Em terceiro lugar, o Harry Kane. Não tem como falar também, né? Um cara que fez história no meu Tottenham ali, apesar de não ganhar nada. Mas é um jogador espetacular, gosto muito dele. Em segundo lugar, Son Heung-min, com certeza, né? Uma divindade coreana, um cara maravilhoso, como pessoa, como jogador, um espetáculo. E ainda ficou, o Kane foi embora. O Son ficou, aguentou o tranco e levou um título. E virou lenda do Tottenham, então
merece, né? E o primeiro lugar, pra mim, o jogador que eu mais gostei na minha vida inteira, não tem como ser outro, é o Lionel Messi, né? Pra mim, dispensa comentários, é um prazer ver ele desde que eu comecei a acompanhar o futebol europeu. Sempre fiquei encantado de ver ele jogar e continuo até hoje. O Messi me faz de vez em quando assistir umas coisas do Inter Miami, que é um negócio que eu nunca imaginei que eu ia ficar tentando assistir MLS no passado, né? Aí, claro, acima do Messi, né, na posição 0, o nosso ídolo, Noni Madueke. Valeu ao Visca Barça, que tem um avatar do Flamengo, curioso, né? Que perguntou, tirando o Tottenham, qual clube você tem mais afinidade na Europa? Eu sempre falei que era o Barcelona, né? Eu gosto muito da filosofia do Barça. Teve uma influência muito grande do Messi também, né? Mas nos últimos anos, menos. E nos últimos tempos, menos ainda, porque os torcedores do Barça podem ficar meio chateados comigo, mas eu acho que a torcida tá chata, cara. Porque o futebol que eles jogam é bonito, é pra frente, e aí parece pra alguns torcedores do Barcelona, assim, que só por isso eles deveriam ter, tipo assim, eles têm o direito de ganhar as coisas, entendeu? O futebol deve alguma coisa a eles. Tem um pontinho de arrogância ali que eu não gosto muito, mas com certeza é o Barça. Talvez tem outras também, flutua muito, né, cara? Então já teve momentos que eu tive muito mais apegado ao Napoli, na época do Kvara e do Osimhen, né, o Union Berlin, quando eles chegam a liderar a Bundesliga, quem lembra? Né, o próprio Sporting ali na reta final do Rubem Amorim, eu tava acompanhando bastante, porque eu gostava muito da forma como eles jogavam. O Atlético de Madrid é um time que eu tenho uma certa afinidade por esse negócio do underdog, né, deles não serem os maiores, mas estarem tentando bater com os grandes ali. Claro, a Atalantinha, né, acho que talvez a Atalanta, até no lugar do Barça, seja o time que eu tenho mais afinidade depois do Tottenham, não sei, provavelmente. Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo agora, porque o nosso querido Miguelzinho mandou uma pergunta pra nós. Disse, parabéns, Pedrão, você merece, muito obrigado. Ele disse, você planeja fazer pós-jogo dos jogos da Copa do Mundo? Com certeza, rapaziada, esse canal aqui de cortes estará muito ativo durante a Copa. Eu vou tentar fazer o máximo de pós-jogo que eu puder. Vou viver e transpirar a Copa do Mundo o dia inteiro. Claro que não vai dar pra fazer de todos os jogos, porque essa Copa do Mundo tá inflada, com muitas seleções. Vai ter muito jogo ali que ninguém liga muito e vão ser mais de 100 partidas na Copa, então é impossível. Mas com certeza os jogos das seleções grandes, do Brasil, da Argentina também, eu vou acabar fazendo tudo aí de pós-jogo, então vocês podem esperar uma cobertura mais ou menos como foi o Super Mundial de Clubes, em que eu tava aqui direto e reto, né, teve dia que eu fiz 4 pós-jogo no mesmo dia e vai ser assim na Copa do Mundo também, beleza? E o Jetsu também perguntou algo semelhante, perguntou se eu vou produzir vídeo pros 3 canais. A minha prioridade vai ser os pós-jogo, né, aqui no canal de cortes. O Eurofoot deve continuar rolando também, que a gente já tá preparando aí uma programação especial de alguns vídeos muito interessantes pra Copa do Mundo. E o Beatfoot daí vai... Vamos ver. O Fabito Gomes disse o seguinte, né, como foi a primeira Copa do Mundo que você acompanhou? Eu gosto muito de ficar lembrando de períodos passados assim, e eu sou de 90, tá? É bom ressaltar isso aí. Então em 94 eu tinha 4 anos de idade, eu não lembro de absolutamente nada, não tenho nenhuma memória dessa época aí. Em 98 eu tenho basicamente 2 memórias, né? Quando tava rolando Brasil e Holanda, eu tava na casa de um amiguinho, onde tava todos os pais ali acompanhando esse jogo. Eu era muito criança, tinha 8 anos e não acompanhava o futebol dessa maneira, parando pra assistir, entender o que era. Mas eu lembro muito claramente do gol do Kluivert de cabeça no jogo contra a Holanda. Porque eu acho que os adultos fizeram tipo, ah, meu Deus, começaram a reclamar, xingar, não sei o quê. E eu e meu amigo, a gente foi lá ver o que tava acontecendo. E eu lembro do replay passando, do gol do Kluivert de cabeça. Foi o que mais me marcou. E depois, a final da Copa de 98, eu assisti com colchões assim que a gente colocou no chão da sala. E todo mundo da família ali se reuniu pra ver aquela final. E foi naquela final que o Zidane destruiu o Brasil e tal, né? Mas eu não lembro de ter tido um impacto tão emocional em relação a mim. Aquela derrota não teve um peso muito grande. Eu acho que talvez eu não tinha 100% noção do que estava acontecendo ou de qual era o peso daquilo, né? Então eu diria que a minha primeira Copa de verdade, assim, que eu já tinha um cérebro um pouco mais formado, eu tinha 12 anos, foi em 2002, né, que foi a Copa do Penta. Eu lembro muito bem, claramente, por exemplo, do Brasil ganhar da Alemanha, e a primeira coisa que eu fui fazer foi atravessar a rua, ir no meu coleguinha ali de infância, meu amigo de infância, meu amigão de infância, pra gente conversar e comemorar junto ali o Penta Campeonato do Brasil. Agora vamos pra pergunta do Olávio, que perguntou sobre a influência política do governo estadunidense no clima da Copa no mundo. Eu acho que com certeza vai ter, né? Já tá tendo, na verdade, assim, a FIFA diz que tem uma procura recorde de ingressos lá pra Copa, mas ao mesmo tempo essa política muito agressiva do Trump lá, anti-imigração, parece que fez com que a vontade de muitos turistas do mundo inteiro de ir pra lá diminuiu bastante, né? E também, cara, o bagulho, tipo assim, tem uma guerra explodindo agora. Tem uma seleção da Copa do Mundo que tá sendo atacada, né, pelos Estados Unidos e revidando. Então, como é que o Irã vai participar dessa Copa? A gente não sabe, mas eu acho que tá um clima bem pesado e eu não sei. Também teve relatos de
torcedores evitando ir em jogos do Super Mundial de Clubes com medo de ser deportado nos Estados Unidos. Então, cara, não tá um clima legal. Eu não acho que vai faltar gente nos estádios, por exemplo, porque tem americano a rodo lá com muito dinheiro pra gastar em ingresso e tal. Mas eu tenho a impressão de que talvez não seja aquele clima de festa todo assim que a gente espera de uma Copa do Mundo. Vamos ver, né? O Arthur França perguntou a mesma coisa e depois complementou: qual time você acha que vai surpreender na Copa, a decepção e quem vai ser campeão? Cara, ainda falta um tempo, tá? Eu prefiro fazer esse tipo de previsão mais perto da Copa do Mundo, mas no momento eu iria um pouco no óbvio, diria que surpresa da Copa vai ser a Noruega. Acredito que eles estão com uma seleção bem forte aí. A decepção da Copa, vocês vão me desculpar, mas eu acho que infelizmente vai ser o Brasil. Eu não tô conseguindo botar muita fé nessa seleção brasileira, mesmo melhorando um pouquinho com o Ancelotti. E campeã, eu acredito que as duas que chegam mais fortes são a Argentina e a Espanha, tá? A Espanha tá com uma seleção prontíssima pra ir longe e a Argentina também, né? Vai ser a última dança do Messi e vamos ver como é que vai ser. Mas claro, não dá pra duvidar também de Portugal, de França e outras seleções aí que tem elencos muito fortes e podem bater na final também. É só uma previsão assim, um chute de longe, porque ainda faltam meses pra Copa, beleza? Pulamos pra falar um pouquinho de futebol brasileiro, então muito obrigado ao Guilherme que perguntou. Ele perguntou se eu acompanho o futebol brasileiro mesmo que não assistindo a grande maioria dos jogos. Cara, a parada é o seguinte, eu já tenho que acompanhar pro Eurofut cerca de 7 ligas europeias, fora as Copas nacionais, Champions League, Europa League, etc, né? Então eu basicamente mal tenho tempo de conseguir fazer qualquer outra coisa que não seja acompanhar o futebol europeu. Então me falta tempo e ainda quando vão rolar os jogos do Brasileirão, geralmente pra mim é de madrugada. Então eu já tô cansado, derrotado, e não tem como eu ficar assistindo jogos não. Porém eu acompanho muito em termos de notícias, resultados, vejo os gols e por aí vai. Então eu sempre tô sabendo o que tá acontecendo, mas eu não assisto jogos praticamente. Eu acompanho mais o Flamengo e o Avaí, que são os meus times no Brasil, e as notícias que vão rolando em relação a eles ali, beleza? Também temos o Daniel Souza Edu, que perguntou qual que foi o último jogo que eu vi do Brasileirão, né? Essa pergunta é muito impactante pra mim, porque uma coisa que talvez eu nunca tenha explicado de como é que funciona pra mim o meu dia a dia, mas entre os jogos que eu assisto completos, eu assisto muita coisa pela metade, ou deixando assim na segunda tela sem estar assistindo de verdade, entendeu? Meio que tá rolando aqui, eu olho quando sai um gol, quando tem algum melhor momento. Então tem muita partida que eu assisto assim, uma fração, alguns minutos do jogo. E do Brasileirão de vez em quando rola algo assim, né? Eu assisto pouco, muito pouco, mas de vez em quando eu deixo alguma coisa rolando aqui e vejo alguns lances, algo assim, entendeu? E o jogo mais marcante pra mim, cara, olha, eu pensei bastante sobre isso, mas pra mim é muito claro. É Flamengo 2, Grêmio 1, última rodada do Brasileirão de 2009, tá? Foi lá que, cara, o Ronaldo Angelim fez aquele gol e deu o título pro Flamengo. Pra mim foi muito marcante, eu tinha 19 anos na época, eu era absolutamente fanático pelo Flamengo, assistia tudo, chorei quando aquele jogo acabou, e pra mim ficou muito marcado, assim, porque eu tinha passado a minha infância inteira vendo o Flamengo na pindaíba, todo ferrado, elencos horríveis, crises. Né, quando a gente classificava pra Libertadores era um sonho, né? Tem aquela campanha de 2007 do Joel Santana que ele chega e leva o Flamengo pra 4º lugar, acho que leva pra Libertadores. Aquilo lá foi uma maravilha. E daí quando ganha em 2009 do nada, cara, foi incrível assim. Pra mim aquele jogo foi o mais marcante. Aí também tem aquele famoso Flamengo 5, Santos 4 que eu tava assistindo. Eu assisti ao vivo aquele jogo lá. Então aquilo lá marcou também bastante porque na época eu acho que eu não tinha certeza, mas hoje ficou como um dos jogos mais clássicos do futebol brasileiro, né? Neymar contra Ronaldinho, gol Puskás do Neymar e tal. Então, aquele jogo eu assisti ao vivo, foi bem bacana também. O Samuel Duarte mandou uma pergunta, disse que acompanha há bastante tempo, muito obrigado, meu querido. Ele perguntou o que eu tô achando do futebol brasileiro com algumas das contratações de alto custo e se eu acho que tá se igualando a algumas ligas europeias. Cara, não acho, tenho certeza, né? O futebol brasileiro tá cada vez mais forte, essa é a verdade, com contratações de valores cada vez mais altos. É só tu puxar, assim, o top 10 de contratações do futebol brasileiro, a maior parte dos últimos anos. Teve agora o Gerson no Cruzeiro. Cara, o Paquetá no Flamengo, 40 milhões de euros. Quando tu imaginava um clube brasileiro fazer uma contratação de 40 milhões de euros? É um negócio surreal. Né? Tem muito... A maior parte dos clubes europeus não pode pagar isso aí. Eu diria que vários dos clubes grandes da Itália, por exemplo, não tem condições de hoje gastar 40 conto num jogador. A contratação mais cara do futebol italiano na janela de 2025-26 foi o Nkunku do Milan por 35. O Flamengo pagou 40 no Paquetá. Isso que eu não vou nem comparar, por exemplo, com os times da Holanda ou os times médios da Alemanha. É claro que também no Brasil existe uma grande diferença entre ali o Flamengo, o Palmeiras, agora o Cruzeiro gastando bastante também, e muitos outros times que não tem todo esse poderio.
Mas sim, o futebol brasileiro tá ficando muito forte, tá atraindo jogadores que têm mercado na Europa, tá? Não são só mais caras, pô, que estão voltando pro Brasil aos 34 anos, não. Estão trazendo jogadores que poderiam estar jogando na Europa tranquilamente. E, cara, o futebol brasileiro ficando cada vez mais com essas contratações aleatórias, né? Veio o pai. Cara, eu lembro que lá atrás, quando veio o Seedorf jogar no Botafogo, pra mim foi incrível. Eu fiquei chocado com aquilo. Mas hoje em dia tá cada vez mais comum esse tipo de contratação, né? Aí o Payet, o Memphis, o Lingard, entre outros. Então, o Saul no Flamengo, né? Então, realmente tá... Eu acho que tá ficando mais divertido. E acho que o futebol brasileiro, com o Super Mundial de Clubes, também ganhou bastante mais respeito no mundo inteiro. Então sim, acho que tá numa crescente bem positiva, tá? O Juká perguntou se eu tô acompanhando o Vini da Pose no Imortal. Pô, com certeza, virei meio gremista na temporada passada, né? Não assisto os jogos, mas fico acompanhando os resultados, se o Vini da Pose meteu o gol ou não. Isso que importa pra mim, né? Não é nem se o Grêmio ganhou ou não, é se teve gol do Vini ou não. Aí eu vou lá ver as fotinhos, ver se ele fez a pose, e assim segue. Torcendo pelo Grêmio aí só pro Vini conseguir ir bem. Agora vamos falar de uma coisa mais triste, porque o Marcos Vini, que tem um avatar que é metade Flamengo, metade Tottenham, tamo juntíssimo, né? Disse: Pedro, meu mano, nós sofredores ainda devemos acreditar que 2030 é o nosso ano. Pra quem não sabe, é um vídeo que eu fiz lá em 2020, acho que eu dizia que o Tottenham seria uma potência em 2030, tá? Eu acho que não acredito mais nisso, porque o Tottenham... Cara, eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso nos próximos anos aí, revendo essa minha previsão de 2030. Mas eu acho que o Tottenham, basicamente, ele construiu todo o alicerce pra crescer muito, ele construiu o foguete pra decolar, e aí na hora de acender o foguete, começou a decolar e explodiu. Eu acho que 2030 vai ficar pra 2040, talvez. Tá, não tô mais conseguindo botar essa fé não. Mas enfim, nos próximos anos eu devo fazer um vídeo mais caprichado falando sobre isso com mais profundidade aí. Vamos ver também se o Tottenham vai cair, né? Porque se cair pra segunda divisão, aí amigo, esquece, 2030 vai ficar pra 2050 com sorte. E o Rzinho também falou algo mais ou menos assim, né? Perguntou se o brasileiro de 2009, que eu falei lá, que a gente ganhou com o Petkovic e o Adriano Imperador, ou a Europa League de 2025, qual foi o mais marcante? Cara, por incrível que pareça, pra mim é o Brasileirão de 2009, né? Eu pensei bastante sobre isso, foram momentos muito especiais pra mim como torcedor, mas eu ainda acho que o Brasileirão de 2009, ele me pegou numa época muito... Cara, era um fanatismo muito grande, muito grande que eu tinha pelo Flamengo, e ainda acho que, tipo assim, eu tinha visto o time muito ferrado por muito tempo, né? E aí aquele título meio que caiu do nada, assim, ninguém esperava. Enquanto a Europa League de 2025, apesar do time estar muito mal, o Tottenham já vinha brigando por títulos em anos, né, mais anteriores, já vinha se transformando num time mais forte. Na Europa League, logo de cara, era um dos favoritos, junto com o Manchester United, talvez. Então, por mais tenha sido fantástico pra mim, acho que ainda fica atrás do Brasileirão de 2009, que provavelmente, no meu coração, é o título mais importante que eu já vi de um time meu. O Lucas BRN perguntou o seguinte: o que te motivou a voltar a postar no canal Eurofut em 2020 ou 2021, não lembro. Cara, muito simples, né? Eu comecei os dois canais, o Beachfoot decolou e o Eurofut ficou de lado porque não tinha nenhuma previsão, tava no zero aquele canal basicamente. E aí de 2017, quando eu crio os canais, até o final de 2020, eu trabalhava, eu tinha um emprego full time, né? Em tempo integral aí. Não tinha como tocar mais de um canal. Só um já era praticamente um milagre. Eu me matei, me desdobrei durante anos em que eu praticamente não dormia direito pra conseguir fazer aquilo ali funcionar. Quando chega no final de 2020, eu peço demissão do meu emprego. E aí eu fico com mais tempo livre e consigo ressuscitar o Eurofut. Então foi por isso que o canal voltou naquele momento. Muito obrigado ao Tony, meu querido amigo aí, o maior torcedor do Frankfurt no Brasil, que perguntou como que é o processo criativo dos vídeos. Muito obrigado, Tony. Cara, eu vou falar dos pós-jogos especificamente porque estamos aqui no canal de cortes, beleza? Basicamente o que aconteceu foi que, com o tempo, eu fui pegando uma forma de fazer esses vídeos que é da seguinte maneira. Eu ligo a transmissão aqui, beleza? E vocês sabem que eu vou screenshotando os melhores momentos, as coisas que eu quero falar sobre. E conforme eu vou assistindo o vídeo, eu já vou pensando, basicamente, no que tá acontecendo no jogo e o que eu quero falar. Então quando eu chego pra gravar, cara, é esquisito falar isso, mas eu meio que não preciso fazer roteiro nenhum. Já tá tudo na minha cabeça. Quando eu começo a gravar, eu e sai tudo que eu queria falar. Claro que as screenshots ajudam muito, porque senão eu ia esquecer de lance X, lance Y. E às vezes esqueço de falar de alguma coisa. Ou eu tiro uma screenshot que eu nem lembro do que era depois. Porque são muitos jogos e muitos lances, né? Mas basicamente é isso, cara. Eu fico assistindo aqui, geralmente 100% focado, não faço nenhuma outra coisa enquanto eu tô assistindo o jogo, né? Assisto, screenshot os momentos e depois eu abro todas as screenshots assim nas abas do Google Chrome e vou uma por uma ali
comentando tudo que eu quero falar do jogo. E sai bem naturalmente hoje em dia pra mim, porque durante a partida eu já fui pensando em tudo que eu queria falar, basicamente. Então é isso aí. O AM Cloud mandou 2 perguntas, muito obrigado. Ele disse, como que é conciliar os seus 3 canais? Muito, muito difícil, né? E às vezes é meio ingrato, assim, porque, tipo assim, cara, acho que as pessoas não têm muita noção de quanto de trabalho que dá pra conseguir manter tudo rolando, fazer os vídeos bem direitinho e tal. E às vezes tu posta o vídeo assim que tu demorou, por exemplo, sei lá, semanas pra conseguir fazer. O primeiro comentário num vídeo que a pessoa nem teve tempo de assistir ainda, ela entrou no vídeo, a primeira coisa que ela fala é: faz isso, faz aquilo. Tipo assim, mano, eu acabei de trabalhar infinitas horas num vídeo pra colocar no ar e a primeira coisa é a pessoa já me pedindo mais, eu quero mais. Então, é um pouco complicado, amigo. É um pouquinho complicado. Mas hoje em dia tá muito mais saudável pra mim porque eu passei a me cobrar menos. Então, no passado, cara, eu tinha dia e horário pra soltar os vídeos e se eu não soltava, eu ficava me martirizando. E tipo assim, se o vídeo atrasava 20 minutos, eu saía implorando pro público me desculpar e tal. Então eu me cobrava de uma forma muito absurda, que não fez bem pra minha saúde mental, assim, por muito tempo. E hoje em dia eu tô levando de forma um pouco mais relax, entendendo que atrasos fazem parte, que nem tudo eu consigo deixar da maneira como eu quero, e que faz parte do processo, e que as pessoas, todo mundo tem maturidade o suficiente pra entender isso. E perguntou se pretende voltar com o Eurocast. Não, o Eurocast foi um projeto que começou, foi bacana enquanto durou, mas na prática, assim, pode não parecer pra vocês, mas com a gente vendo as questões internas aqui dos números, do retorno que dava, não era um projeto que nos ajudava, basicamente, né? Ele mais prejudicava a gente do que ajudava. Então, teve seu momento, foi super bacana, mas no momento não tem nenhuma chance de voltar. Muito obrigado ao Black LOL, que deu uns parabéns aí, valeu demais. E ele perguntou basicamente o que eu planejo pros outros canais e à medida que esse canal aqui cresce, se fica mais tranquilo pra mim fazer tipo vídeo de pós-jogo do que postar em outros canais, digamos assim, né? Cara, essa é uma questão muito, assim, importante e acho que eu não costumo falar muito disso publicamente, mas como criador de conteúdo, eu tento equilibrar sempre 2 fatores na criação de conteúdo que são fazer o que eu quero, o que eu gosto e fazer o que dá retorno e dá dinheiro, porque eu também preciso disso pra pagar minha equipe pra viver. Às vezes é um equilíbrio muito difícil, mas sim, esse canal aqui, por sorte e graças ao apoio de vocês, muito obrigado, tá chegando num nível que os vídeos que eu faço aqui são mais tranquilos de fazer, porque eu não preciso pesquisar, roteirizar, tá tudo aqui, basicamente, né? São muito mais tranquilos de editar, porque eu faço uma edição simplíssima, basicamente só corto e já posto. Então um pós-jogo, por exemplo, ele me demora cerca de 3 horas pra fazer. 2 horas assistindo o jogo, 1 hora gravando, editando e postando. Tudo bem rápido. Né? E talvez mais uma meia hora de preparação, olhando antes do jogo as estatísticas dos times, as escalações, tentando pensar o que vai acontecer no jogo e tal, coisa assim. Mas digamos que umas 3 horas e meia num pós-jogo. Né? Enquanto em outros canais, pô, 3 horas e meia nem começa nem começa a edição ainda. Né? Quando é no Eurofut, 3 horas e meia mal faz um roteiro simples. Imagina os roteiros mais complexos. No canal de FIFA lá, 3 horas e meia, nem terminei de gravar muitas vezes. Então, esse canal aqui, ele tem, digamos que um custo-benefício muito bom pra mim. Né? Eu consigo fazer as coisas de forma muito mais espontânea, muito mais rápido, e ele tem rendido bastante bem. Então, nesse sentido, ele é muito legal. Ao mesmo tempo, eu nunca quero deixar de fazer outras coisas que eu gosto. Né? O Eurofut, não me imagino parando nunca, assim. É um canal que eu amo e tem... Eu falava isso há muitos anos atrás, eu continuo falando. Ele tem assunto infinito, nunca vai acabar os assuntos pra falar no Eurofut, porque o futebol não para, né? Então, literalmente ele pode ser um canal que se eu quiser fazer até o YouTube acabar, eu consigo, né? E eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo trabalho que eu faço. Então, é esse equilíbrio sempre, cara. Mas uma coisa que eu posso falar é que sim, eu tenho uma gratidão enorme a vocês aí pelo que se tornou esse canal aqui. Que ele era realmente um canal de cortes, por isso que tem esse nome, né? Vinha os cortes do Eurocast pra cá. E agora virou um canal de comentários, de opinião, e a galera continua apoiando, e inclusive tem indo muito, muito bem. Então, cara, é só gratidão assim, e realmente, pra mim, foi uma adição fantástica aí no meu trabalho, e eu sou muito feliz por isso. O Enzo fez uma pergunta muito legal também, que eu acho que eu nunca falei sobre isso tão abertamente, mas ele disse como é que eu faço pra lidar com as emoções quando eu faço um pós-jogo, pra que eu consiga racionalizar sem se deixar levar em conta pelas emoções, digamos assim. Cara, eu me considero um cara sensato, no sentido de que eu tento pensar bastante no que eu falo, eu tento falar muita coisa com embasamento, eu pesquiso muito sobre as coisas que eu abordo, e também eu tento sempre olhar os 2 lados das coisas. Eu me considero uma pessoa bastante racional, que tenta deixar a emoção bastante de lado. E eu acho que, como um comentarista de futebol, eu gosto muito
de tentar ser imparcial, né? Então, por exemplo, assim, porra, não marcaram um pênalti contra o Arsenal lá. Cara, eu gosto muito de chegar e falar, cara, foi pênalti claro, o Arsenal deveria ter esse pênalti claro. Eu também gosto de quando acontece em lances do Tottenham, por exemplo, quem me acompanha mais tempo sabe que eu sou assim. Pô, o jogador do Tottenham se joga, eu venho aqui e falo, pô, o maluco foi ridículo, se jogou, não é pênalti nunca. Ou, ao contrário, né, esses dias aí o Van de Ven foi expulso numa partida, eu falei, cara, porra, é óbvio, tá na regra, isso aí é uma expulsão clara. Eu não venho aqui falar que estão roubando o Tottenham. Então eu tento, na medida do possível, ser imparcial e comentar mais com a cabeça do que com o coração. Ao mesmo tempo, eu acho que não existe imparcialidade 100%. Cada pessoa tem uma visão de mundo de acordo com as experiências que ela viveu, de acordo com as coisas que aparecem na cabeça dela, com a emoção que ela sente. E é impossível tu dissociar completamente. Não existe em nenhum campo de nada, nem no jornalismo, tem muito jornalista também que é imparcial, porque cada pessoa tem a sua visão de mundo, a sua forma de enxergar as coisas. Então quando eu falo aqui os meus pós-jogo, você tá vendo ou ouvindo as minhas opiniões através da lente, da minha lente, do que eu tô enxergando. E qualquer outra pessoa vai enxergar de uma forma diferente, provavelmente, né? Então é impossível tu ser 100% imparcial. E no final das contas também, futebol é emoção. Eu tento não me levar muito pela emoção, mas obviamente tem momentos emocionados, né? Quem entra aqui sabe que de vez em quando o Tottenham perde e eu perco um pouco as estribeiras, né? Eu teve outro vídeo recentemente que eu tava falando daquela questão da Premier League tá ficando chata, porque foi um jogo do Arsenal contra o Chelsea que teve 3 gols de escanteio, né? Eu reclamei um pouco disso, principalmente de como que os jogadores na área ficam tudo se empurrando, o futebol ficando uma coisa feia assim, e o árbitro meio que não tem o que fazer, porque tá todo mundo fazendo falta em todo mundo ao mesmo tempo. Aquilo ali, por exemplo, eu provavelmente tava mais guiado pela emoção do que pela razão naquele momento. Então, vai ter sempre um pouco das duas coisas. No final das contas, eu acho que cabe a vocês julgarem se eu tô sendo sensato, se eu tô sendo justo, ou se eu tô viajando, sendo clubista, sendo emocionado, né? Cabe vocês ao público aí, e principalmente a quem me assiste bastante, quem me assiste muito, com muitos pós-jogo já no seu histórico do YouTube, que daí consegue comparar, porque muitas vezes tem pessoas que caem de paraquedas aqui, que estão vendo pela primeira vez, não tem nenhum problema em relação a isso, mas o cara, na hora, ele assume que eu sou clubista, ele assume que eu acho isso por causa daquilo, e que minha opinião é errada por causa disso e daquilo, mas sem, digamos assim, conhecer a minha trajetória, o meu estilo de opinar, né? Mas no final das contas, cara, vai sempre caber a vocês. Não adianta eu chegar e falar, não, eu não sou clubista, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu analiso com a cabeça. Vai ser pra vocês julgarem e eu não vou ter como convencer ninguém do contrário. O Diego Rafael Neves de Souza fez uma pergunta que na real vai bem sobre isso também, que ele pergunta qual foi o melhor pós-jogo. Primeiro que assim, cara, tudo vira uma maçaroca só na minha cabeça. Assim que eu fiz um pós-jogo, passou um dia, já entrou pro arquivo de pós-jogos que eu fiz e eu não vou conseguir discernir um do outro, vira tudo uma coisa só assim. Mas cara, o melhor pós-jogo pra mim, se conta como um pós-jogo, foi o do Tottenham depois do título da Europa League de 2025, né? Aquele pós-jogo foi bem diferente, porque não foi no mesmo formato que eu faço sempre, mas assim, cara, foi um momento muito especial pra mim por causa do título, porque eu tava na China de férias, eu assisti esse jogo de madrugada, chorei sozinho lá, e aí deixei pra gravar o pós-jogo no outro dia, acordei, caminhei, peguei um café e tal, e voltei e gravei, e eu tava bastante emocionado também, não só pelo título, mas por conta da quantidade absurda de mensagens que eu recebi de pessoas como você, me dizendo que estavam felizes não pelo Tottenham, mas por mim. Cara, aquilo ali me tocou de uma maneira assim, velho. Cara, às vezes o trabalho aqui é muito difícil, às vezes as redes sociais, elas são muito cruéis também, né? Tu posta uma parada e, porra, pra vir te elogiar não tem ninguém, mas pra vir tacar pedra tem muita gente. Cara, nem sempre é fácil, né? E aí naquele dia, porra, do nada assim, eu começo a abrir as mensagens e tem, tipo, centenas de pessoas, tipo, me dando um banho, assim, de carinho, assim. Sabe, porra, eu gosto de você e por isso eu tô feliz por você. Cara, aquilo ali pra mim foi um momento muito, muito legal, assim. Muito legal mesmo. Então aquele pós-jogo, se dá pra contar aquilo como pós-jogo, realmente pra mim foi o melhor, com certeza. O Lone perguntou o seguinte, como que você comenta só um jogo da Champions, depois fala sobre todos os outros da rodada? Ele tá falando dos resumões da Champions no canal principal, o Eurofoot, né? Basicamente é o seguinte, toda rodada, o que acontece é que eu e o Rafa, que é coordenador aqui do canal, me ajuda com basicamente tudo, né? Cada um escolhe um jogo, geralmente eu pego o jogo do Tottenham e ele pega o jogo do Arsenal, que ele é torcedor do Arsenal, né? A gente assiste esses jogos e o restante da rodada a gente tenta fazer com base em melhores momentos, relato de partidas, a gente assiste os gols, etc. E tenta fazer o resumão com base nisso. Né? A gente não consegue ver todos os jogos, é literalmente impossível. Mas é natural. E tanto é que a gente vai lá e a gente meio que... O resumão ele é bem factual, ele não tem tantas opiniões. Né? Eu não vou chegar, por exemplo,
e ficar dando uma super opinião detalhada sobre um jogo que eu não assisti. Eu nunca faria isso, né? Eu assisto o jogo, aquele ali, de repente, eu posso comentar um pouquinho mais. O outro eu vou falar, pô, o cara fez o gol assim, o outro fez gol assado, o time reagiu, aí parecia que tava tudo indo pro buraco, mas o time conseguiu empatar, e aí o jogador X chegou a Y gols na temporada. Então é bem descritivo, justamente porque a gente não assistiu. A gente tenta se informar o máximo que dá, mas não tem como assistir tudo. Ó, deixei pro final, só pra quem é realmente, assim, mais aficionado aqui pelo canal e realmente quer saber, né, algumas perguntas sobre minha vida pessoal, beleza? Vamos começar com o Matheus Nolok, que perguntou: como é morar na Geórgia? Você aprendeu o idioma ou a galera entende inglês mesmo? Cara, o que eu posso falar é que a Geórgia tem seus lados bons e ruins, né? Eu diria que o principal lado ruim, assim, que me pega muito é que a infraestrutura da cidade é toda capenga. Então falta luz, falta eletricidade, cara, as calçadas tudo podre, assim, literalmente tem coisa caindo aos pedaços na cidade, de tipo, tu tá andando na calçada e tu vê que alguém pode ter tomado uma tijolada porque caiu um tijolo de um prédio, assim. Tem outros lados bons, por exemplo, a comida georgiana, fantástica, deliciosa, né? Algumas coisas que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas khinkali e khachapuri, pô, delícia, né? E eu não falo nada de georgiano, na real eu falo algumas palavras, né? Gamarjoba, Madloba, Eti, Ori, Sami, Sakartvelo. Tá bom pra vocês? O Rafa Pro Gamer perguntou se eu já assisti algum jogo em algum estádio da Geórgia e se foi, qual jogo e quão barato que é. Cara, eu moro muito perto, quase do lado da Dinamo Arena, que é basicamente o estádio do Dinamo Tbilisi, um time da cidade, e onde joga a seleção da Geórgia também. Tá? É muito pertinho aqui de casa. Eu já fui nesse estádio, por exemplo, pra ver um show do Justin Timberlake, que eu não recomendo, o show dele é péssimo, mas foi uma experiência interessante. E eu fui lá ver Geórgia 3, Bulgária 0, beleza? Acho que era eliminatórias pra Copa, provavelmente, imagino que sim. E eu tava olhando aqui que foi $45 pros dois ingressos pra mim e pra minha esposa, né? Então deu coisa de R$100 e pouquinhos cada ingresso pra quem tá no Brasil, ou se você for de Portugal aí, é um pouquinho menos de 20 euros cada um. O Ricardo perguntou sobre isso também, né, de viver na Geórgia, e também ele perguntou de como é que foi conhecer o Fabrício Romano. É importante ressaltar que eu não conheci ele, tipo assim, não sentou eu e o Fabrício Romano numa mesa, a gente ficou tomando um café e conversando. Não, ele deu uma palestra, eu assisti a palestra e no final eu tirei uma foto com ele. Só isso, beleza? Mas eu fiz um vídeo só sobre isso, então eu vou deixar passando por aqui em algum lugar. Aí você pode clicar lá e ver como é que eu conheci o homem, tá? O Luiz Felipe Demétrio, muito obrigado, Luiz. Ele falou pra eu contar um pouquinho sobre as experiências que eu tive morando fora do Brasil. Tem realmente muita coisa assim que eu poderia falar e é um tema que eu sou muito apaixonado pra falar sobre. Mas eu vou falar um pouquinho de cada lugar que eu estive. Eu morei nos Estados Unidos pela primeira vez, né, durante 4 meses. E lá eu tive 2 trabalhos. Eu trabalhava em 2 hotéis de rico mesmo. Num deles eu era manobrista, trabalhava de madrugada. E no outro eu era atendente da parte do boliche que tinha dentro de um bar, dentro de um hotel, beleza? E muitas vezes esses 2 trabalhos eles conflitavam a ponto de eu trabalhava tipo das 11 da noite até 7 da manhã de manobrista. Aí eu voltava pra casa, às vezes dormia 2 horas, quem dera fosse 10. 2 horas e às 10 da manhã eu tava entrando no outro trabalho lá na pista de boliche. Então às vezes era bem loucura assim. Mas valeu cada momento de suor ali, porque foi a primeira vez que eu juntei um pouco de dinheiro na minha vida. Depois eu morei na China por praticamente 2 anos. Uma coisa curiosa sobre lá é que eu estudei chinês por 6 meses na Universidade de Shenzhen, ou Shenzhen. Então eu falo um pouquinho de chinês, na época eu falava melhor, né? Eu cheguei a aprender 300 caracteres. Dá uma olhada aqui, eu tenho meu caderno da época, tá? Vamos ver se eu posso mostrar pra vocês. Mas ó, os meus estudos da época aqui, ó. Ó, dá uma observada aí. Foi uma época fantástica da minha vida e morar na China mudou completamente a minha visão de mundo e quem eu sou. Basicamente me tornou uma pessoa muito melhor. Tranquilo? Depois eu morei na Alemanha. Na Alemanha o que vocês querem saber é que eu já treinei num time da 9ª divisão alemã, mais ou menos. Que era do lado da minha casa. E eu treinei com eles ali acho que uns 2, 3 meses, se eu não tô enganado. Né? Depois deu muito ruim. Enfim, talvez história pra outro dia. Na Espanha depois eu morei por 6 anos. Na Alemanha foi quase 2 anos também que eu morei. Na Espanha eu morei por cerca de 6 anos. Uma coisa interessante sobre lá é que eles têm um evento chamado Hogueiras, que é basicamente uma junção, uma mistura de carnaval com festa junina. Mais ou menos assim, é bem interessante, bem legal mesmo. E na Geórgia, que agora eu tô morando há cerca de 1 ano e pouco, e uma curiosidade pra vocês é que 2 vezes já me disseram que eu tenho cara de georgiano. Então eu meio que consigo me misturar no meio do povo aqui sem que ninguém perceba que eu sou gringo. Porque as pessoas acham que eu sou georgiano.
O WZX Adrian perguntou se tem algum lugar no mundo que eu sonho ou quero muito visitar. Com certeza, né? Quando eu era moleque, eu tinha o sonho de visitar os Lençóis Maranhenses no Brasil, continua sendo um sonho. Aí tem Japão e Coreia do Sul, que eu quero muito, muito, muito. E os dois top, assim, com certeza, é Islândia, no inverno, né? É pra ver a Aurora Boreal. Talvez seja o maior sonho da minha vida hoje em dia ver a Aurora Boreal e pra Antártida. Só que a Antártida é um negócio assim, se tu olhar quanto é que custa ir pra Antártida, o teu queixo vai no chão. Então quem sabe um dia, quando eu tiver aposentado com 60 anos assim, eu vá. Porque hoje em dia tá difícil. Mas são esses aí. O HyperBR pergunta se eu gosto de algum outro jogo além de FIFA, se sim, quais. Muito obrigado pela mensagem, pelo carinho. A verdade é que eu não tenho tanto tempo pra jogar videogame quanto eu gostaria. E às vezes quando eu tenho tempo livre é no final do dia, que eu tô muito cansado e eu prefiro fazer uma coisa um pouco mais passiva do que jogar videogame. No caso eu assisto filme, série ou leio. Mas obviamente eu gosto de videogame pra caramba. Alguns dos que eu mais gostei nos anos recentes foram o Detroit Become Human. Adorei a história porque fala de um tema que eu tenho muito interesse. E o Cyberpunk 2077, também gostei muito. Claro, o jogo mais marcante da minha vida fora o FIFA talvez até hoje seja o Tibia. Beleza? O Tibia marcou a minha infância, me ensinou inglês, é incrível. Até hoje eu tenho gratidão por esse game aí. O Augusto perguntou o que eu gosto de fazer fora o futebol, sem contar assistir jogos. Cara, eu malho, né, vou pra academia, leio bastante. Então, recentemente, por exemplo, eu li o Fire and Blood, que conta a história da família Targaryen, do mundo de Game of Thrones, né? E agora eu tô lendo o A Night of the Seven Kingdoms, que é a história do Dunk and Egg, né, dessa série mais recente que veio da HBO aí. Eu jogo alguns joguinhos de vez em quando, né, por exemplo, agora essas últimas semanas eu acabei testando uma pá de demos, que tava tendo o festival Steam Next Fest. E aí testei um monte de coisa aí, inclusive alguns joguinhos de futebol, tá? E eu vejo séries, filmes. Então, quando o ano começou agora, eu vi uma pá de filme de ficção científica que eu tava um tempão querendo ver e não tinha conseguido arranjar tempo. E séries, por exemplo, agora eu assisto com a minha esposa Shrinking, que é maravilhosa, incrível, adoro, adoro, adoro. E eu gosto muito, muito, muito de viajar também, foi a minha maior paixão, assim, durante muitos anos da minha vida, mas hoje em dia eu tenho viajado um pouquinho menos. O Caveno perguntou qual que é a minha banda favorita, e cara, isso é muito doido porque muda muito, né? Então, quando eu era pequeno, a minha banda favorita era de longe Raimundos. Aí depois eu ouvia Charlie Brown Jr., viciado em Charlie Brown. Depois teve uma época aí do CPM. Aí quando eu já virei assim um adultinho, né, bem jovem ainda, eu ouvia muito The Killers. E uma banda chamada 303, que é tipo assim, a sonoridade das músicas é incrível, mas depois que eu passei a entender as letras, as letras não são muito boas, tá, digamos assim. E recentemente eu comecei a ouvir muito Panic! At the Disco, e também ela conta como banda? Acho que conta, né? Mas provavelmente a banda mais importante e mais marcante da minha vida chama-se The Cranberries. Beleza? Eu sou fãzaço aí. E a música mais importante da minha vida é Time, do Pink Floyd. Com certeza me guiou em muitas decisões aí que eu tive que fazer na vida. Eu sempre penso nessa letra. Agora o nosso querido Leon perguntou quantas camisas de time que eu tenho na minha coleção. Beleza? Muito obrigado, Leon. É importante dizer primeiramente que eu não coleciono porque eu gosto de colecionar. Inclusive eu gosto de ter a menor quantidade de possessões físicas possíveis, né? Eu odeio ter muita coisa porque eu viajo, me mudo bastante, então é um caos ter que ficar lidando com coisas físicas, né? Mas nos últimos anos eu acabei comprando muitas camisas de futebol com a intenção de gravar vídeo, né? Pra ficar bonitinho nos vídeos, não ficar parecendo com camisas genéricas. Inclusive, recentemente eu tenho aparecido bastante com camisa genérica, né? Mas eu vou mostrar minha pequena coleção aqui. Tá? Me perdoem que eu não vou lembrar das temporadas de cada um, porque realmente eu sou meio ruim com a numeração assim. Mas temos aqui uma camisa do Brasil, que se não me engano é de 2006, na época da Copa do Mundo. Quem me deu essa aqui acho que foi o meu pai, né, quando eu era moleque. Temos aqui uma camisa do Mônaco, que eles que me mandaram, né, quando eles me mandaram lá pra Mônaco, eu fui lá e tal, eles me deram essa camisa, foi bem bacana aí também. Temos aqui uma do Dulwich Hamlet. Essa camisa aqui é de um time agora nem sei se eles estão na quinta, acho que na sexta divisão, né, da Inglaterra, que é um time local lá de Londres, que eu já tive a oportunidade de visitar mais de uma vez, e é fantástico o espírito de comunidade que eles têm, assim, é um negócio que realmente faz o futebol respirar, assim, adoro o Dulwich. Tem uma camisa do Venezia que eu comprei nessa de tipo, o Venezia é mais do que uma camisa de futebol, né? É um item de moda, é realmente muito classuda, né? Bem legal também. Algumas dessas camisas, começando com essa do Veneza aqui, pode ser que tenham vindo de lugares alternativos, entendeu? Se é que você me entende, né? A do Barcelona, essa aqui foi sempre uma das camisas que eu mais gostei. É a do Barcelona de 2009? É de 2008, 2009, é isso? Né? Com essa divisão no meio, assim. Que depois eles até lançaram uma semelhante nos tempos recentes aí. Gosto bastante dela. E atrás, claro, né?
obviamente. Tem essa aqui do Mônaco, que é uma camisa especial, comemorativa, histórica também deles, que eu gosto bastante. Mas ela não fica muito bem em mim, assim, por isso que eu quase nunca uso. É mais decorativa mesmo, eles que me mandaram, bem bacana. Aqui tem uma camisa do meu canal de FIFA, né, que eu mandei fazer lá no começo do canal. Depois acabou tendo que encerrar a lojinha onde eu fazia, que era essa Tribe Fire aqui, ó. Ela acabou falindo, acho. E tem meu nome nas costas, número da sorte. Uma camisa do Totão, de quando o Madison foi contratado. Aí eu fiquei empolgado, achei que ele seria um craque absurdo pro Tottenham, né? Não jogou tanto quanto ele sabe ainda, pela gente. Camisa do Napoli. Essa aqui é da época do Kvara ainda, né? É da época do Kvara. As camisas do Napoli são uma mais bonita do que a outra, velho. Essa aqui é um espetáculo, adoro ela. O único problema de usar a camisa que tem verde pra mim é que eu gravo na frente da tela verde. Aí seu editor vai tirar a tela verde e acaba saindo os detalhes da camisa junto às vezes. Então é um pouquinho complexo. Camisa do Kvara 77. Aí tem essa do Brasil aqui que eu comprei depois que o Richarlison faz aquele gol de voleio contra a Sérvia. Aí encomendei, demorou pra chegar. Quando chegou, o Brasil já tinha sido eliminado da Copa. Mas tem uma camisa 9 do Richa, né? Um grande querido também. Já tive a oportunidade de conversar com ele no Instagram. Uma camisa da Roma, que é braba. Essa camisa aqui é mais bonita virtualmente, com um monte de Photoshop que eles botam, do que na vida real, tá? Na vida real ela é meio... não gostei tanto assim. Do Brabo, Smalling, com certeza, o craque. Essa camisa do Tottenham aqui, eu comprei... obviamente, com o nome do Sonaldinho nas costas. E também tenho essa aqui do Tottenham. Cara, essa aqui é meio complexa porque eu acho uma das camisas mais lindas que o Tottenham já teve. Só que ela não foi marcante, acho que era a camisa número 3, se eu não tô enganado. Mal foi utilizada, mas acho que ela é muito linda. Muito, é um espetáculo essa camisa. Com o Kane nas costas. Beleza? Tem mais umas. Essa aqui, cara, eu não tava achando. Acabei de encontrar ela caída atrás da máquina de lavar roupa, velho. Então deve estar imunda. Mas é uma camisa do Burnley. Muito linda, eu adoro essa camisa. Tem essa manga... bicolor assim, comprida, que eu comprei só porque eu achei uma promoção numa loja que tava por, eu acho que eu paguei 7 libras, se eu não tô enganado, o que dá, não sei se uns 50 reais, alguma coisa assim. Oficial, linda, 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 adoro ela. Uma camisa do Flamengo que eu adoro, né, ela tem um corte bem bacana assim, que dá uma apertadinha na cintura assim, e ela, puta, eu não vou lembrar do ano, é 2010? Ou é a de 2009? Nenhuma das duas, é de 2008. Essa camisa tem uma qualidade absurda, cara, ela vai fazer 20 anos... e ela tá praticamente perfeita, irmão. Praticamente perfeita. Já foi lavada 50 mil vezes, usada até gastar, né? E ela continua muito bem. Aí eu tenho uma Piratex do Bayern de Munique. Essa aqui eu uso pra malhar. Tá toda destruída. Tem quase uns 20 anos essa aqui também, beleza? E por último, a minha camisa mais aleatória que o meu amigo Marcondes me deu, do Taubaté. Taubaté. Beleza? Então tá aí também, ó, camisa 9. Né, pra jogar de centroavante mesmo. Então essa aí foi a minha coleção. Muito obrigado ao Jetsu que mandou a pergunta de se eu assisto outros esportes ou só futebol. Cara, eu tenho acompanhado muito a Fórmula 1. Eu comecei a gostar dela em 2021, né, naquela reta final em que depois o Hamilton é roubado e perde pro Verstappen aquele título. E dali pra frente eu comecei a acompanhar cada vez mais, a ponto de nessa temporada agora ter ficado, tipo assim, lendo as notícias tudo sobre as novas regulações lá. Vejo de vez em quando até treino livre. Gosto muito de Fórmula 1 hoje em dia, tenho entendido cada vez mais. E eu sou fã de nenhuma escuderia em particular, mas eu sou fã do Lewis Hamilton. Não importa o que aconteça, se o Lewis Hamilton estiver bem, eu tô feliz. Se ele tá mal, eu tô triste, beleza? Muito obrigado ao Mechame, que fez algumas perguntas bem pessoais ali, né? Se eu tenho mulher... sou casado já desde 2016, mas a gente tá junto desde 2010. Não tenho filhos, e se eu sou formado em alguma coisa, sim, eu supostamente sou economista e administrador de empresas, né? Me formei tanto em ciências econômicas quanto em administração. E se eu acho que esses cursos influenciaram no meu trabalho de agora, cara, eu diria que muito pouco. Eu acho que a faculdade, muito mais do que um conhecimento técnico específico que eu uso no meu trabalho hoje em dia, o que ela me deu foi ferramentas gerais pra fazer o meu trabalho. Então, tu saber pesquisar, tu saber ter critério pra fazer alguma afirmação ou montar um trabalho, tu ter responsabilidade de entregar as coisas da maneira correta, né, com qualidade e tal. Eu acho que mais nesse sentido do que, assim, especificamente alguma habilidade que eu aprendi durante a faculdade, entendeu? Mário Diego, qual que é a sua altura? Cara, isso aí é muito engraçado porque é o seguinte, eu cresci 4 centímetros no ano de 2024. Vocês acreditam nisso? Basicamente a história é que eu tinha 1,76 m a minha vida inteira, e aí em 2024 eu fui me medir e deu 1,80 m. Aí eu, como assim? Não, pera. Isso aqui tá errado, essa fita métrica tá errada. Aí eu fui num shopping e paguei uma maquininha daquelas que te mede com um laser assim, e saiu lá papelzinho, 1,80 m. Cara, eu fiquei inacreditável, assim, pra mim, eu não consegui acreditar.
né? Até que eu medi de novo e realmente confirmou que eu tenho 1,80 m. Então o que aconteceu é que provavelmente eu me medi pela última vez há 50 mil anos atrás, quando eu não tinha terminado de crescer ainda. Aí eu tinha 1,76 m e isso ficou, tanto é que no meu passaporte diz que eu tenho 1,76 m, mas agora eu tenho 1,80 m, beleza? Então essa é a minha altura. O Florent Van Schuten, muito obrigado, perguntou: Bitch, na época das eleições eu vi um tweet que você mencionou que quase morreu no Brasil, poderia contar essa história pra gente? Muito rapidamente, em Florianópolis tem um túnel que liga ali a beira-mar ao sul da ilha, e neste túnel eu estava voltando pra casa de noite com a minha esposa na garupa de moto. Eu andava de moto naquela época. Eu tava bem certinho no meio da pista, a 80 km por hora, que é o limite da via ali, né? E depois que sai do túnel, um cara vem por trás e plau, deu em mim com tudo. Eram dois caras fazendo racha, tá? Então eles estavam numa velocidade completamente incompatível com aquela pista ali. E aí me jogaram longe, minha esposa longe, e eu fiquei em choque, a gente rolou, ficamos no canto da avenida, a minha moto começou a pegar fogo, começou todo mundo parar pra vir ajudar a gente, e um cara desceu com um extintor de incêndio, foi lá e apagou minha moto, porque se dependesse de mim, eu tava em choque, nem sabia o que ia acontecer, acho que explodia a moto. E aí é isso, botaram a gente numa ambulância, levaram a gente pro hospital. Eu tive um rasgo desse tamanho assim nas minhas costas, né, que deixou em carne viva, e até hoje eu tenho a cicatriz, ainda que ela foi melhorando durante o tempo. A minha esposa também tá cheia de cicatrizes menores, mas ela tem bastante assim pelo corpo também. E o cara que nos atendeu no hospital lá disse que foi quase inacreditável que a gente pelo menos não quebrou uma perna, né? Porque a gente foi jogado longe ali a 80 km por hora. Então foi isso, poderia ter morrido naquele dia, né? Felizmente não morri. Aí depois eu acabei parando de andar de moto. E se for andar, né, por favor, cara, tenta andar equipadinho, né? Tem umas jaquetas bem caprichadas, tem proteção pra coluna. Porra, anda com uma calça grossa, não faz igual eu, né? Tava de short, camiseta assim, ó. Aí o cara cai no chão, meu amigo. Tá ferrado, entendeu? Muito obrigado ao Rafael Diniz, que perguntou o seguinte: queria saber se tu ainda é vegano. Sim. E como que foi esse processo? Basicamente eu comecei a assistir documentários sobre alimentação, mais focado na questão da saúde mesmo, que eu queria entender exatamente ali, né? Como é que os alimentos processados e outras coisas do tipo interferem no nosso corpo. E muitos deles acabavam mencionando os riscos de se comer carne e tal. Pra quem não sabe, por exemplo, embutidos como salsicha e linguiça, essas coisas assim, tem o mesmo nível de grau carcinogênico que cigarro, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, a partir dali eu comecei a entrar na questão animal. E aí eu parei, não necessariamente por causa da saúde ou do meio ambiente, mas depois que eu vi por trás como é que são tratados os animais pra que chegue um bife no teu prato, aí eu nunca mais consegui comer carne, né, depois daquilo ali. Então tem excelentes documentários aí pra você assistir, se tiver coragem, porque a maior parte das pessoas, elas não querem saber, porque elas sabem que se souberem o que acontece por trás, elas vão ter que mudar a vida delas também, né, e as pessoas não querem saber, assim, na maior parte, pelo que eu vejo aí. Eu tô completando já 10 anos como vegano e 12 como vegetariano, mas então é isso. Vamos falar de algumas perguntas aleatórias agora. O Arua, que eu acho que deve ser Aruan, eu tive um amigo chamado Aruan quando eu era pequeno, que ele pergunta por que eu sou fissurado em bananeira, que qualquer coisa eu fico falando, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu vou plantar bananeira. Eu já plantei bananeira 2 vezes em público aí, né, pra vocês. Uma vez por conta de um evento especial que eu fiz em live e outra vez por conta de uma aposta que eu perdi. E basicamente é o seguinte, cara, eu comecei a malhar e aprendi a plantar bananeira. Não é uma bananeira 100% oficial, digamos assim, eu não tô andando, né, fazendo com as mãos ali, é só me apoiando na parede, basicamente, com as viradas de cabeça pra baixo. Eu aprendi a fazer isso e é uma das poucas coisas diferentes que eu sei fazer, e é fácil de prometer porque a galera quer ver eu plantando bananeira, então é tranquilo, entendeu? É isso. Um dia eu quero fazer a parada de mão certinha, sem se apoiar na parede, aí vai ser top, mas por enquanto não. O Gabriel Vitor Bittencourt perguntou uma coisa que eu achei muito interessante a pergunta dele, né? Eu não sei qual que é a idade do Gabriel, mas esse aqui é pra vocês verem como o mundo é louco, velho. Pedrão, o que você acha da criação de uma Supercopa dos Continentes? Boa ideia, né? Com campeão da Copa América, Eurocopa, Copa da África, Copa da Ásia e da CONCACAF. Olha só que interessante. E se a gente criasse essa competição e desse o nome de Copa das Confederações? Esse torneio já existiu. Chamava Copa das Confederações, né? E foi abolido. E pelo jeito já faz tempo suficiente para as pessoas terem esquecido da existência dele e estarem querendo que ele volte. Olha só como o mundo é doido mesmo. E pra fechar, então, meus amigos, o De Bueninho perguntou primeiramente parabéns por tudo. Muito obrigado, meu querido. Ele disse assim, cara, qual que é a tua projeção pro futebol nos próximos 40 anos?
Um dia eu também quero fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas eu vejo o futebol caminhando para alguns lugares que eu não sou tão fã. O primeiro é que eu acho que cada vez mais a gente vai ter coisas como Grupo City, John Textor e redes multiclubes. Acho que os clubes vão começar a virar multinacionais de alguma maneira, no sentido de que, por exemplo, o Real Madrid tem torcida no mundo inteiro, né? E quanto que vai demorar para eles começarem a abrir uma filial em outro país, ou começar a entrar para outros ramos de consumo ou entretenimento? Por exemplo, o Real Madrid abriu uma hamburgueria, a Uno, lá no México. As redes multiclubes, a gente sabe que tem algumas coisas que limitam elas. Por exemplo, transferências entre clubes de uma mesma rede, tem supostamente algumas regras diferentes ali, mas que não são muito colocadas em prática. É só eu ver o que o John Textor fez com Lyon, Botafogo, aquele Molenbeek da Bélgica, e como que a rede multiclubes dele se interlaçava com a do Marinakis, através do Nottingham Forest. Um negócio bem curioso. E eu acho que isso aí vai acabar sendo mais comum. Acredito que algumas regras vão ser relaxadas em relação a isso, porque tu vê que a UEFA, por exemplo, ela aceita 2 clubes da mesma rede na mesma competição, com alguma... Assim, é muito fácil convencer a UEFA de que tá tudo bem em relação a isso. Então eu acho que o futebol vai caminhar nesse sentido aí. A gente vai ver talvez, por exemplo, times da Red Bull cada vez mais fortes aí pelo mundo. Eu não duvido também que comece a rolar uma coisa tipo marcas comprando naming right de clube. Não sei se isso pode acontecer ou não, mas não duvidaria, né? Eu até brinquei com isso numa série de FIFA que eu fiz, mas tipo, sei lá, Amazon Tottenham. Não duvidaria mesmo, tá? E eu também acho que em termos de regras, vai haver, em algum momento, discussões sobre coisas que hoje são consideradas ridículas, mas que eu acho que em algum momento vai ser necessário falar sobre. Vocês lembram quando o Florentino Pérez sugeriu que 90 minutos para a geração atual é muita coisa, que o futebol deveria pensar em partidas mais curtas? Eu acho que é bem possível que isso aí aconteça. Ou que as partidas acabem sendo divididas em mais tempos, o que já tá acontecendo meio que sem querer, com a FIFA permitindo que durante os intervalos para hidratação, no primeiro e no segundo tempo das partidas, as emissoras de TV possam mostrar anúncios. Então, basicamente, quem tá em casa assistindo uma Copa do Mundo vai assistir quase como se fosse, entre aspas, 4 tempos, né? Digamos assim, 25 minutos, 20, mais 25, mais 20. Eu acho que vai haver esse tipo de mudança no futuro, sim. E eu acho até que é possível que haja mais coisas no caminho de uma Kings Leagueização do futebol real. Não completamente, não com palhaçada, ninguém vai parar pra jogar dado, pra botar o Florentino Pérez pra bater pênalti. Mas alguma coisinha, talvez, né, de um cartão diferente, o famoso cartão azul, alguma coisa do tipo. Ou talvez tenha alguma temporada que tem uma crise de gols e as pessoas acham que o futebol tá ficando chato, ou que tá tendo muito gol de bola parada, alguma coisa assim. Aí se cria uma regra de que, porra, se o time, sei lá, perdeu, mas fez mais de 3 gols, ganha 1 ponto. Alguma loucura assim. Eu acho que vai ter alguns caminhos nessa direção nos próximos 40. Acho que nos próximos 40, não diria nos próximos 2, 5. Mas talvez nos próximos 10, 20, 30, não sei. Acho que é possível, tá? E muito mais tecnologia em tudo, né? Inteligência artificial hoje em dia já sendo utilizada junto com análise de dados para conseguir analisar desempenho de jogador, recrutamento de atletas. No futuro, imagino que essa questão do VAR aí vai ser tudo muito mais caprichado, muito mais confiável e muito mais rápido também, creio eu, com muito mais câmeras, sensores, sistemas automatizados ali. Acho que o futebol vai melhorar nesse sentido, ou piorar, porque também tem gente que acha que erro de arbitragem, gol impedido faz parte do jogo, né? Mas acho que vai caminhar mais ou menos por aí, cara. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu planejava, isso que pelo menos umas 10 perguntas que eu separei eu acabei não respondendo. Mas acredito que pra quem realmente gosta bastante do meu trabalho, bastante do canal aqui, deva ter sido interessante conhecer um pouquinho mais sobre o canal, minhas opiniões sobre futebol, um pouquinho da minha vida pessoal também. Muito obrigado ao apoio de vocês, rapaziada, 200 mil inscritos. Eu não deixo de ser grato pelo apoio que vocês dão. Tá, 200 mil inscritos num canal assim, de comentários rápidos e tal, pra mim é um negócio realmente muito incrível, então, de verdade, obrigado pelo apoio de todos vocês, e quem sabe a gente chega em 250, 300 um dia, beleza? Um grande abraço, falou!